Continuando o tópico graça, o veículo da justiça, eu quero falar com você, para a gente terminar esse tópico, sobre a quarta verdade bíblica sobre a graça. Graça é a habilidade para vivermos da forma como fomos tratados. Graça não é licença para pecar, é força que não deixa o pecado nos dominar. A graça, irmãos, muitas vezes pelos cristãos é vista simplesmente como um favor que eu não mereço. Isso nós já vimos, já aprendemos nos vídeos anteriores. Mas a definição de graça que percebemos fala também de poder, de capacidade. Muitas vezes na Bíblia, a palavra graça está falando de capacitação, de habilitação para algo. Quando a Bíblia nos ensina sobre graça como habilidade, como poder, a Bíblia então está nos mostrando que o poder capacita o homem para fazer uma coisa que o homem em si mesmo não pode fazer. Graça, então, é uma habilidade, é um poder que Deus dá ao homem para o homem fazer coisas que ele não pode fazer sozinho. Por exemplo, o homem não pode ser salvo pelas suas obras, pelo seu esforço. A gente já viu isso. Então vem o poder da graça que faz o homem ser salvo. Romanos 1, verso 16, Paulo diz, olha, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho, ele é o poder de Deus. Repara que Paulo não definiu o evangelho como um conjunto de regras. Embora nós saibamos que o evangelho tem regras, tem mandamentos para a nossa vida, Paulo não define o evangelho, irmãos, como mandamentos. Ele define o evangelho como poder de Deus. Só que quando ele fala isso, ele diz, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para salvação. Ou seja, o poder de Deus que salva está no evangelho. Agora, vocês lembram também do texto de Efésios 2,8? Vamos juntar? Porque Efésios 2,8 diz o quê? Pela graça sois salvos. Então, peraí, é pela graça que eu sou salvo, mas o evangelho, que é o poder de Deus, me salva. Então, vamos juntar as ideias. O evangelho da graça é o poder de Deus que traz salvação para a minha vida. Entende, irmãos? Não é algo que eu faço para ser salvo. É um poder que eu recebo para ser salvo. Eu já vi muita gente falando assim para mim, Drummond, eu abandonei o cristianismo. Já vi desviados falando isso para mim. Eu abandonei o cristianismo porque eu tentei praticar, mas eu não consegui. Tentei viver santidade, sabe? Viver direitinho, não consegui. Ora, irmão, se você tentou e não conseguiu, você ainda não está vivendo o evangelho. Porque o evangelho não é o que você consegue fazer. O evangelho é o poder de Deus que te capacita a fazer. Não é Deus simplesmente dizendo, seja santo. É Deus te dando poder para ser santo. A graça não apenas me trata como eu não merecia, a graça me habilita a viver como Deus me chamou a viver. Ô irmãos, olha para o filho pródigo que foi embora. Quando ele volta, não é só amor que ele está recebendo, é toda uma restauração, é toda uma habilitação de novo. As vestes sujas são trocadas. Vestes na Bíblia fala de postura, de integridade. Ele recebe um anel. O anel, gente, não é simplesmente ter um anel no dedo. Na época, o anel funcionava como um selo. E o selo, gente, para nós hoje, para os nossos dias, é como se fosse uma assinatura num contrato. Quando você assina um contrato, aquele contrato passa a ser válido para você. O selo, então, gente, é a autoridade. O selo é um resgate de identidade. Ali o pai está amando o filho pródigo, mas o pai está habilitando o filho pródigo. É lindo porque no anel está o selo. Eu falo num outro curso chamado Espírito Santo e os seus dons, tem na plataforma da Hotmart, tá esse curso lá, onde a gente fala sobre o Espírito Santo como um selo. Irmão, é lindo. Porque agora ele nos sela, agora ele nos dá a assinatura do céu. Mas quem tem um anel tem agora essa realidade de uma identidade restaurada. O rapaz volta a ser filho, há um poder liberado para ele. Salvação, gente, não é simplesmente receber algo que eu não mereço. Salvação agora é ser habilitado para ser uma nova pessoa. A todos quanto receberam, de João 1, verso 12, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Talvez você esteja me ouvindo e falando assim, poxa, Drummond, mas eu estou no evangelho já tem mó tempão e tem coisa na minha vida que eu não estou conseguindo praticar, tem coisas que Deus me mandou fazer, eu não estou conseguindo. Irmão, mergulha mais no evangelho, mergulha mais no poder de Deus, porque a graça vai te capacitar a viver o que Deus te chamou para viver.
Quando eu vejo alguém que diz que recebeu a graça, mas sua vida não condiz com a graça, irmãos, essa pessoa não recebeu graça alguma. Na verdade, uma pessoa que vive no pecado e diz que recebeu a graça, irmãos, ela ainda vive na desgraça. Por que você diz isso, Drummond? Porque olha para a Bíblia e você vai perceber que pessoas que receberam a graça, elas não apenas recebem, mas mudam a sua postura. Olha para Zaqueu, por exemplo. Tudo indica que Zaqueu não era um homem honesto. Zaqueu sobe na árvore para ver Jesus. E Jesus trata, gente, Zaqueu como ele não merecia. Zaqueu não merecia que Jesus nem falasse com ele, quanto mais ir comer na casa dele. Ô irmão, que privilégio um homem que tem toda a conotação de não ser uma pessoa honesta, está recebendo Jesus na própria casa. A graça, gente, o amor, trata as pessoas melhor do que elas merecem. Trate os pecadores, pessoas à sua volta, pessoas fracas na fé, trate melhor do que elas merecem. Agora, amados, quando isso acontece e a pessoa recebe essa graça, isso deve gerar transformação. Por que você diz isso, Drummond? Porque quando Jesus amou Zaqueu e tratou Zaqueu melhor do que ele merecia, a ponto de entrar na casa de Zaqueu, você ouve Jesus falar, você ouve Zaqueu falando, né? Que se teve alguém ali que ele roubou, ele fez mal, ele ia restituir 4 vezes mais. Quando Jesus ouve isso, ele fala assim, hoje a salvação entrou nessa casa. Irmão, repara uma coisa, pela graça sois salvos. A graça é o poder de Deus. A graça entra na vida de Zaqueu e transforma o desonesto Zaqueu em alguém restaurado. Quando a graça encontra uma pessoa, ela transforma essa pessoa. A graça trata prostitutas, trata ladrões, trata pessoas que aos nossos olhos naturais não merecem, de uma forma com amor, com graça. E quando essa pessoa recebe isso, há uma transformação poderosa. O poder da graça, irmãos, ele nos conduz a uma vida de santidade. Eu não estou falando de uma vida de perfeição. Todos nós erramos. Mas eu creio que você já está entendendo que quando a graça entra, há um movimento na vida de uma pessoa por uma nova vida, para querer as coisas de Deus, para viver por Deus e para Deus. Se a pessoa não recebeu isso, essa pessoa não recebeu a graça. Romanos 6, verso 14, é um texto que eu já mencionei para vocês, mas eu queria muito que vocês abrissem comigo lá. Na verdade, acompanhem na sua tela, né? Romanos 6, verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha o que ele está dizendo. O pecado não vai ter domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo simplesmente da lei, de algo dizendo para vocês, façam isso. Mas vocês estão vivendo debaixo de uma graça que é poderosa na vida de vocês para o pecado não ter domínio na vida de vocês. Repare, irmãos, que nesse contexto, graça não é favor não merecido simplesmente. Na verdade, nesse contexto, graça é poder. Porque o poder, a ideia de dominar, como é que você quebra um domínio? Com poder, com força. O domínio do pecado estava sobre nós, mas não tem mais domínio sobre nós, porque a graça está operando na nossa vida. Na lei, Deus mandava eu fazer uma coisa, mas eu não tinha ainda essa graça revelada em Jesus Cristo. Na graça, eu tenho poder para fazer o que Deus me chamou para fazer. Aleluia! É muito claro essa ideia dentro das Escrituras. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 15, você vai ver as palavras do apóstolo Paulo aqui no verso 9. Ele diz assim, porque eu sou o menor dos apóstolos, não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Irmão, esse texto é muito rico. Primeiro porque Paulo já está reconhecendo o não merecimento dele, né? Isso que nós já aprendemos sobre a graça. Eu não sou digno de ser apóstolo, não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Paulo foi um perseguidor da igreja. Paulo entende, por ser um perseguidor, irmão, não merecia ser apóstolo. Só que ao reconhecer que ele não merece, ele não para aí. O que ele diz? Pela graça de Deus, eu sou o que sou.
Tem muita gente que fala assim, eu não mereço e para numa depressão e numa inferioridade. Mas isso não é o evangelho completo, gente. Se você está parando na sua inferioridade, na sua indignidade e não está avançando para o verso 10 desse texto, por exemplo, então, irmão, você ainda não está vivendo o evangelho. Por quê? Porque o perseguidor está dizendo, eu não merecia, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Repara o elemento aqui, é a graça que me transformou de perseguidor em apóstolo. É a graça que faz uma prostituta se transformar em santa. É a graça que faz um jovem viciado em pornografia num filho de Deus liberto. É a graça, irmãos, que faz a gente ser o que somos. E faz a gente ser o que Deus quer que a gente seja. A graça é elemento aqui, gente, que habilita, que empodera, que traz agora capacidade para eu viver o que Deus me chamou para viver. E quando ele diz isso, ele diz, a sua graça comigo não foi vã. Eu não deixei isso ser inútil para mim. Muito pelo contrário, eu trabalhei mais que todos eles. Mas quando Paulo fala isso, irmão, parece orgulho, né? Ele fala assim, eu trabalhei mais que todos eles. Tá, irmão, mas olha o que Paulo está dizendo, eu trabalhei mais que todos eles. Mas na verdade não fui eu não. É a graça de Deus que está comigo que fez isso. Eu acho incrível porque Paulo está dizendo o seguinte, eu trabalhei mais que Pedro, Tiago, João. E aí quando você pensa que Paulo vai ser orgulhoso por dizer isso, ele fala assim, mas não fui eu não. Na verdade foi a graça. É a graça que me faz trabalhar para Deus de forma tão dedicada. Se irmão Paulo trabalhou mais que os apóstolos, isso significa que a graça nos leva a trabalhar na igreja, a servir, a discipular, liderar grupos pequenos, trabalhar em setores dentro da igreja. A graça é trabalhadora através de nós. Quem deixa a graça trabalhar em você, vai perceber a graça trabalhando através de você. A graça que trabalha em nós, também trabalha através de nós. Nos levando ao trabalho, nos levando a viver as coisas que Deus nos mandou viver, irmãos. Isso é muito, mas muito glorioso para a nossa vida. É muito poderoso a graça. Habilita, nos faz trabalhar. E a graça também, gente, ela é educadora. Tito capítulo 2, verso 11. Tito capítulo 2, verso 11. Tito diz assim, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Repara que a graça que traz salvação também nos educa na santidade. Nos educa a renunciar ao mundo, mas também viver nesse mundo de forma sóbria, de forma justa, de forma piedosa. A graça, gente, ela educa. Se alguém recebeu a graça, recebeu também a educação para uma vida de santidade. É por isso que é surreal vermos uma geração que diz que está entendendo a graça, mas vive numa promiscuidade. Vive assim, sabe? É a graça, tudo é graça, como se fosse tudo muito liberal. Mas na graça de Deus, irmãos, nós evitamos o pecado. Na graça de Deus, nós não queremos viver nem na aparência do mal. Não é nem o mal, a gente está fugindo da aparência do mal. Por quê? Porque nós queremos agradar aquele que nos amou tanto, sem que nós mereçamos isso. Entender isso, gente, é fundamental para a gente não viver debaixo da nossa justiça própria. Para a gente não viver uma expressão de fazer por merecer, mas entender que a justiça, eu sou justiça pela graça. Eu sou justificado pela graça. Eu vivo o evangelho pela graça. Isso nos vacina contra o orgulho, nos levanta do abatimento, nos leva a trabalhar e produzir para Deus. Simplesmente creia nisso. Porque quando você crê nisso, você recebe, você entende essa justificação pela graça. Você vai viver as consequências da justiça na sua vida. E isso é assunto para o nosso próximo vídeo. Deus te abençoe.